Amém. Glória a Deus. Tem sido uma benção esse mês de maio. A gente tem ouvido muitos testemunhos. E o bom é que estão todos gravados, né? Tudo na live. Se você quiser depois assistir, temos testemunho às quintas à noite e nos domingos de manhã. E tem sido uma benção. Eu vou trazer uma palavra sobre família. Nós estamos trabalhando nesse mês sobre a importância da família, o valor da família. Apesar de que, depois de um testemunho desse, eu já poderia ir para casa, que já estou alimentado, né? Porque, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, um testemunho é a própria manifestação de Deus numa casa, né? Que coisa maior que existe do que essa, de que Deus descendo numa casa? Não existe coisa melhor e maior do que isso. Mas é interessante a gente entender que a palavra tem o seu valor. Por quê? Porque nós precisamos entender o quão grande é este amor de Deus, porque na hora da crise parece que a gente começa a esquecer do tamanho de Deus. A gente vê a crise muito grande. E a gente precisa da palavra para saber o quão grande é este Deus e quão grande é o seu amor por nós. Amém? Eu vou ler um texto no livro de Efésios, capítulo 5. Daniel, põe lá para mim. E nós vamos ter uma pequena reflexão. E prometo que não vou me delongar. Mas é uma palavra que Deus me trouxe ontem ao meu coração sobre a importância de nós entendermos o projeto família. Provérbios 5, 21. Aliás, Efésios 5, 21. Quem tem Bíblia, abra a Bíblia. Quem não tem, olha no telão. Coloca aquela versão NAA, porque fica igual aqui da minha leitura. Efésios capítulo 5, a partir do verso 21. Depois eu vou ler do versículo 1 ao 4 do capítulo 6. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês se sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu próprio marido. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Olha o capítulo 6, verso 1, que é a sequência. Olha só, continua falando sobre família. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, ó Deus, pela beleza, ó Deus, da riqueza que ela traz,
ó Deus, de ensinamentos para a família, para a convivência familiar. Pedimos que o Senhor esteja falando conosco, edificando nossas vidas, e que possamos, ó Deus, encontrar lugar no nosso coração para que o Senhor ministre e faça valer a Tua vontade acima da nossa vontade. Ó Deus, edifica-nos no Senhor e na Tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, família, quando é que começa uma família? Quando começa uma família? Quando duas pessoas se casam, né? Adão e Eva, quando Deus fez Eva e eles formaram um casal, ali começou uma família. Mas pastor, se não tiver filhos, é uma família. Uma família não é só quando tem filhos, não, a família começa com um homem e com uma mulher que contraem um matrimônio, né? Celebram o casamento e a partir de então começam a construir uma vida juntos. Esse foi o projeto de Deus desde o início, né? Hoje em dia a gente vê uma bagunça por aí, né? Nunca o casamento foi tão atacado, nunca a família foi tão, né, atacada, né? E dia após dia a gente ouve, né, na mídia, nas redes sociais, pessoas que querem descaracterizar o projeto família. Eu gostaria de dizer para você que a família foi instituída por Deus antes do pecado se estabelecer na terra. E vou dizer para você, o projeto família é tão essencial à vida com Deus mais do que você imagina. A vida familiar faz parte de um projeto de Deus para toda a humanidade. E quando a família não vai bem, o seu relacionamento com Deus também não está bem. Vivemos uma época em que as pessoas trocam de casal, de cônjuge, como se troca de roupa. Divórcio hoje é a coisa mais comum que se ouve por aí. E as pessoas estão esquecendo de que o casamento é algo sagrado, algo santificado por Deus. E o divórcio na Bíblia, Jesus falando com os religiosos da época, falou: olha, só é permitido o divórcio devido à dureza do coração. Nunca foi plano de Deus o divórcio. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem o que está por trás do propósito do casamento. O que há de belo, o que há de Deus quando o casamento vai bem. E a gente precisa entender que Deus usou o modelo marido e mulher e filhos como modelo de uma vida humana terrena pela qual Deus pode se revelar. Você sabia que a melhor maneira de Deus se revelar ao homem é através de sua família? Pastor, se não tiver filhos, dá para se revelar do mesmo jeito. Por quê? Porque o projeto homem e o projeto mulher, quando eles se unem em Jesus, Deus diz que os dois se formam uma só carne. E esse plano é perfeito, por quê? Porque Deus criou dois seres diferentes, e não só fisicamente, mas internamente. Deus colocou aspectos da personalidade dele no homem, e outros aspectos da personalidade dele na mulher. Então somos bem diferentes. Diga para o seu casal, para a sua esposa e para o seu esposo aí: Deus nos fez bem diferentes. Pode falar aí. Você já viu o homem reclamando: eu não consigo entender minha mulher? Alguém já viu algum homem falando isso? Não, aqui nesse ambiente aqui não tem ninguém, né? Pastor, como eu entendo minha mulher? Cara, para entender sua mulher, você precisa de Deus. Sabe por que nós não entendemos a mulher? Porque não entendemos por que Deus fez a mulher diferente.
Deus fez a mulher diferente para completar você. Imagina homem dando afeto para uma criança. Tem competição? Né? Em casa não adianta. Né? Os 3 filhos são apaixonados por ela. Por quê? Porque não tem competição com a mulher. Porque Deus fez a mulher com um afeto sem igual. E é interessante, irmãos, que Deus se revela na Escritura usando as figuras de casa. Vou mostrar um texto em Isaías que diz assim: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, nunca me esquecerei de ti. Por que que Deus usa a figura? Porque Deus colocou o padrão de amor da mãe. O quanto uma mãe se doa para um filho? Dá para medir? Não dá, né? O pai pode até fazer alguma coisa, mas só anos-luz de um amor de uma mãe. Por quê? Porque a mãe se doa, ela sofre junto com o filho que está com dor, e não tem comparação, né? Quando um filho machuca em casa, o que o filho quer? Colo do pai? Ele quer a mãe, quer o colo da mãe, quer o cheiro da mãe. A mãe conversa, e aí, onde está doendo? Todo mundo viu onde machucou, viu ou não viu? Todo mundo sabe onde machucou, mas a mãe pergunta: onde machucou? Está doendo? Tá, né? E aí, a mãe faz toda uma curva, né? Faz todo um caminho para ir lá, né? Mas por quê, irmãos? Porque a mãe, Deus deu à mãe o dom do caminho, não só do corpo, mas do coração da criança. E o homem quer resolver os negócios, né? na lógica, e não resolve, né? E a fala da mãe é diferente, porque Deus nos fez diferentes. Deus fez diferente para que nós completemos um ao outro. E o apóstolo Paulo fala aqui, o mistério, existe um mistério de Cristo e a igreja, e a melhor maneira de entender isso é a relação marido e mulher. Aquela crisezinha que tem em casa, meu irmão, minha irmã, faz parte do trabalho de Deus, de você dizer: Deus, o que está acontecendo? Não estou entendendo. O que Deus está querendo com isso? Busque o Senhor, porque o projeto família começou aonde? No céu. Você sabia que quando você recebe Jesus Cristo, Deus te insere na família de Deus? Eu sempre quando li isso, coloca lá para mim, Efésios 2, acho que é 2,19, do mesmo livro que nós lemos, 2,19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, que antes de ter Cristo nós estávamos perdidos, aí jogados no mundo afora, mas agora concidadão dos santos e membros da família de Deus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, sabe o que eu entendi? Não, qual que é a família de Deus? É nós aqui que recebemos Jesus. Mas não é isso que... Aí tem um mistério tremendo, porque a primeira família qual foi? Primeira família é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo começa com a base principal, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 pessoas, e um serve o outro, um glorifica o outro. Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele me glorificará. E o mesmo Jesus disse: eu não faço nada de mim, eu só faço aquilo que o Pai, aquilo que eu vi o Pai fazer. Aquilo que o Pai me fala, isso eu faço, porque eles estão um servindo ao outro, vivendo uma plena comunhão, um sendo sensível ao outro, um respeitando o outro, papéis diferentes. Se você olhar na Bíblia, qual é o papel do Pai? O Criador, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, né? Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Então tem papéis diferentes. E o Filho é o Redentor, aquele que se doou, que foi à cruz dizendo: eu vou dar a minha vida pela humanidade. E qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo, meu Deus, é o papel, é aquele que estava, né, no início de tudo. Estava onde? O Espírito Santo estava onde? Estava lá no céu? Não, ele estava sobre as águas. A Bíblia diz que ele cobria todas as águas, esperando o quê? Esperando a palavra que viesse do trono. E assim que o Pai falou: haja luz, e houve luz. O Espírito Santo trabalhou para que houvesse luz, e depois ele fez os seres.
O Espírito Santo, qual é o papel dele? Ele está dentro de mim, dentro de você, para materializar a glória de Deus dentro da sua casa. O Espírito de Deus, ele quer encontrar lugar dentro de você. Sabe quando você ora e precisa de um milagre? Sabe quem que está trabalhando? É o Espírito de Deus trabalhando para o milagre acontecer. Em consonância com a vontade do Pai e debaixo da graça de Cristo que cerca os filhos de Deus com o sangue, cobre com o sangue, guardando, livrando, protegendo. Irmãos, é os três trabalhando, e quando eu recebo Jesus, eu sou inserido nessa família, o modelo principal. E nós temos que entender, eu e minha esposa precisamos estar olhando para a família principal, porque se você tiver uma visão distorcida, ouça, se você tiver uma visão distorcida daquilo que você acha que é família, sabe o que acontece? Você vai compreender errado o que está lá em cima. Você vai tentar dizer, não, esse aqui é o projeto família para mim. Mas se o seu modelo não for condizente com o modelo de Deus, o que vai acontecer? Vai faltar a graça de Deus, vai faltar a unção de Deus. Então você, marido, você precisa entender qual é o seu papel como marido, de que entende a sua esposa, que ouve a sua esposa, de que acredita, que está atento ao movimento de Deus na vida dela, e a esposa da mesma maneira, né, ouvindo o seu esposo, procurando entender, procurando, né, até mesmo convencê-lo às vezes. E outra, não existe coisa mais bela do que uma mulher que sabe encontrar o caminho do coração do seu marido. E como é que ela encontra? Através da graça de Deus. Porque se ela for no grito, vai resolver? Não, e o homem resolve as coisas no grito com a mulher? Minha esposa diz, gritou, não comunicou nada. Alterou o tom de voz, não está falando mais comigo, está falando com as paredes, com outras coisas aí. Por quê, irmãos? Porque na minha casa, eu preciso ter um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito mútuo, para que os meus filhos cresçam, gozando dessa presença, dessa alegria, dessa harmonia, um lugar onde Deus gosta de estar, onde o Espírito de Deus gosta de estar, onde o Filho de Deus gosta de estar. Por quê? Porque tem paz, tem harmonia, tem respeito. Amém? Você está entendendo? Casamento existe para que nós venhamos recorrer à família maior. E quando eu começo a entender a família maior, como eles trabalham, né? Coloca aqui Efésios 5:21. Olha só. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, as nossas famílias foram destruídas pelo projeto do mundo, perdido. E agora nós precisamos resgatar um modelo como Deus. Olha lá, sujeitem-se uns aos outros no temor. E depois começa a falar sobre família. Mulher, homem. Por quê? Porque a vida é serviço. Não é, gente? A vida é serviço. Eu estou servindo minha mulher me servindo, e nós, servindo um ao outro, preservamos a paz e a harmonia dentro de casa. Coloca para mim agora, esse texto é importante. 1 Timóteo 5:8. Esse aqui é um aviso de Deus. Olha só. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, algumas traduções falam família, a sua família, este negou a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, negou a fé, quer dizer que a minha família, se não estiver em sintonia com a família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não adianta a religião que eu pratico, não adianta a igreja que eu digo onde eu vou, não adianta se o ambiente não é o ambiente que Deus espera, de respeito, de amor, de carinho, de atenção, de ouvir, de aprender. E quando um cientista um dia veio aqui e falou assim, pastor Lael, Deus deu para a mulher o que não coube dentro do homem.
E, irmãos, e é isso mesmo, tem algumas coisas da mulher que nós precisamos estar aprendendo, e olha, irmão, eu tenho 33, vou para 33 anos de casado, eu estou aprendendo ainda, amém? Quem tem mais aí do que eu aí? Tem alguém? Olha lá, ó. Quantos anos? 38, 43, está aprendendo ainda, Milton? Por quê? Porque nós vamos mudando, porque Deus está preparando a gente para estar na eternidade, e tanto a esposa como o marido precisam crescer, precisam ser preparados, os filhos vão crescendo, os problemas são diferentes, não é? Quando o filho é pequeno, a gente faz o que quer com eles, né? Não, você vai comigo, você não vai comigo, você fica aqui, né? A gente é o bom. Os filhos começam a crescer, começam a enfrentar a gente, cara dura, né? Não gostei, não quero, né? E começa, né? E aí a gente tem o quê? Amadurecer, não pode ser do mesmo jeito quando era pequeno. Tem que ter uma maturidade para trabalhar o mesmo filho num outro tom, numa outra metodologia. Aí a gente precisa do quê? Sabedoria. Porque nós precisamos criar ele na disciplina, não pode fugir muito. Se o limite começa a extrapolar, começa a trazer problema para dentro da casa. E marido e mulher precisam estar, afinadinhos. Sabe por quê? Quem está afiadinho? Porque o filho vai lá e testa o pai. Se o pai não negocia, ele vai tentar pegar a mãe, para ver se alguém cede. Se alguém ceder, o que o filho faz? Descobrir uma brecha no casamento. Uma brecha nas decisões. Irmãos, com o marido e com a minha esposa, eu tenho que estar alinhadinho no que pensamos, no que acreditamos. Irmãos, não pode ter muita diferença, porque se houver diferença, à medida que os filhos vão crescendo, eles vão perceber quem é mais passivo em algumas coisas, e começa Satanás a entrar por estas brechas que nós vamos deixando no relacionamento. Por isso que eu, você, marido e mulher, queridos, nós precisamos estar em sintonia com o Senhor, porque Ele deseja se revelar na sua casa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três, eles querem trabalhar ali dentro, né? O Pai como Criador, que é o maior, que está sentado no grande e sublime trono. O Filho que desceu do céu, se tornou como eu e você, passou por tudo que nós passamos, para ninguém dizer que Ele não sabe o que é que nós estamos passando. Ele passou por tudo que você passou. Foi tentado em tudo, mas não pecou, porque Ele tinha que ir puro para a cruz para oferecer um sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito é que abre agora a porta dos céus, para que você, ao receber Jesus como seu Salvador, né? Salvar de quê, pastor? Salvar você de você mesmo, dos seus dilemas, dos seus problemas, dos seus defeitos, das suas fraquezas, das suas limitações, das áreas da sua vida que você sabe que tem problema, e que você às vezes não consegue nem conversar com a sua mulher, mas não é o problema de nós aqui, né? Ok? Mas tem dia parece que a gente não consegue conversar, ou não é? Não consegue conversar, porque o clima não está legal. Meu irmão, aprenda que eu e você somos pessoas que precisamos depender do Senhor, para que os problemas dentro da casa possam ser resolvidos. Toda casa tem dilemas, toda casa tem necessidades, cada mulher, cada homem tem dificuldades, tem dilemas, e ambos precisam recorrer a este Deus que veio nos salvar de nós mesmos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, não é uma religião, não é uma igreja, não é uma placa de igreja que vai levar para o céu, mas é o seu relacionamento com Deus, né? Essa semana, eu estive em algumas empresas e eu estava conversando com algumas pessoas, né? E a gente ouve falar, daqui você não leva nada,
Daqui você não leva nada, aqui você chegou nu e vai voltar nu. Eu vou dizer para você, você leva duas coisas. Você leva duas coisas. Sabia que você leva duas coisas para o céu? Você leva os seus relacionamentos. Imagina você chegar no céu e você se divorciou de uma mulher e outra, você vai querer que ela vá para o céu também. E como é que fica? Tem que perdoar, tem que se consertar. Tem pessoas que se odeiam. Irmãos, como isso? Como isso é possível? Eu levo os meus relacionamentos. Isso quer dizer o seguinte: o perdão não é uma opção, o perdão é uma necessidade. Uma necessidade, porque se eu não quero perdoar alguém, eu também não posso entrar no céu, porque se Deus quer levar aquela e eu não gosto dela, como estaremos no mesmo céu? Precisamos amar as pessoas, orar por elas, perdoá-las. Não quer dizer que eu tenho que estar todo dia na casa dessa pessoa, mas significa que da minha parte, todos os dilemas, todo o ressentimento está sacramentado, lavado pelo sangue do Cordeiro, perdoado, liberado, para entrar no trono de Deus, estarmos todos juntos, comparecermos diante do Senhor, com a mente e o coração limpos. E levo mais uma coisa, eu levo, eu sempre digo, para entrar no céu tem que ter uma pulseira, sabe aquela pulseira da área VIP, Eu nunca fui nessas áreas VIP, mas eu gostei que alguém, numa dessas rodas, pastor, aquela área VIP lá, isso mesmo, a pulseira da área VIP, no céu tem uma pulseira de área VIP, sabe o que essa pulseira diz? É se você tem um relacionamento com Jesus e você leva isso a sério, porque Satanás, sabe o que ele quer? Ele não quer nada com você, ele só quer que destruir o seu relacionamento com Deus. Ele só quer pegar a tua pulseira, para que no dia que você chegar lá, você não tenha a pulseira. E essa pulseira é o ticket de entrada no céu, seu relacionamento com Jesus. Sua religião não vai com você no céu. A placa que você serve, ela não entra no céu. Mas o seu relacionamento com Jesus, do dia a dia, do levantar, o que você olha no celular, o que você olha no celular? Não, pastor, meu celular o que você costuma falar para as pessoas que estão à sua volta, se você é um cara que fala a verdade, se você é um cara que fala, que é íntegro, se você é honesto, irmãos, nosso relacionamento com Deus se constrói a cada decisão, a cada passo que a gente dá nesta terra. E se você ama a Deus, você teme a Deus, e você procura andar em sinceridade com Deus e com os homens. Amém? Então tome cuidado. Homem, a salvação individual mas sua família é a única maneira que Deus tem para se revelar na sua casa. Se o casamento vai bem, as coisas vão ser construídas em Deus. Se o casamento vai mal, não adianta chorar, miar, você pode quebrantar, vir aqui na frente, fazer um show aqui na frente, mas tem que resolver lá em casa. Tem que ir lá sentar com a mulher, sentar com o esposo e dizer: querida, me perdoa, vamos andar junto, vamos andar com Jesus, vamos servir ao Senhor, vamos fazer a vontade de Deus, vamos. Deixe Deus construir a sua casa. Deixe Deus estar presente em seu lar. Seus filhos serão abençoados. Vou terminar essa mensagem hoje com o Salmo 128. Coloca lá o Salmo 128. É costumeiro você ouvir que esse salmo é o salmo da família. Preste atenção. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem tudo é a parte do homem. Agora a mulher, olha lá. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. É aquela pessoa que frutifica, que está cheia de vida.
Olha lá, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Nós tivemos uma palavra domingo passado aqui tremenda, né? O pastor Pierre falou sobre família que não senta mais em volta da mesa, come na frente da televisão, come em qualquer lugar, mas não come junto mais. Uma refeição por dia pelo menos. Meu filho tem que comer na mesa, junto com seu cônjuge, com seus filhos. Olha só, e termina. Olha só. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Homem, mulher e filhos à roda da mesa. Olha só, esse é o projeto de Deus. Para que nós estejamos como? Assentados à mesa. Não é na frente da televisão, não. Não é assistindo Netflix, não. É um sentado com o outro, olhando nos olhos. Põe a mesa. Me lembro, desde pequenininho assim, eu sento na mesa, meu pai esperava todo mundo sentar, vamos orar. Fazíamos a oração e depois da oração, agradecendo o alimento, nós comíamos. Ok? E em casa, vamos tentar, pelo menos uma refeição a gente faz, né? E é por isso que a gente está usando a revistinha, né, da semana aí, toda semana, na hora do almoço, acaba o almoço, nós lemos a revista e oramos mais uma vez após o almoço, orando pela família, por este mês. Por quê? Porque eu, assim como você, precisamos ser abençoados por Deus. E a bênção está onde? Na família. É assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Diga para sua esposa aí, olhe para ela, marido aí, olhe para sua esposa. Pode arrumar uma mesa que eu vou me assentar com você. É isso aí. Tem que praticar. Tem que praticar. Ah, mas eu não gosto de arrumar a mesa, pastor. Arruma. E lá em casa, lá, a Rosângela já não arruma a mesa. Lá os filhos arrumam a mesa. Não tem problema. Rosângela está lá na cozinha. Yosef, põe a mesa. É assim, lá em casa funciona. Porque a gente acostumou a comer na mesa. Então, qualquer um dos folgados, dos 3 homens da casa, põe a mesa. Porque ela está preparando o alimento e ela manda os marmanjos arrumar a mesa. Amém, gente? Mas tenha consciência que Deus quer se revelar na sua casa e depende de o quanto você está aprendendo com o casal, com a família principal, né? A família principal, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a família modelo e é nela que nós precisamos nos espelhar. Fique em pé. Pode abraçar a sua esposa, ou pegar na mão dela, não tem problema não. Amém? Você veio hoje, estamos aqui encerrando o trabalho de família, mas como disse a Rosângela, trabalho de família vem todo tempo, né? Precisamos estar resgatando o que Satanás está tentando roubar da nossa casa. Amém, querido irmão? Então, não deixe para depois, comece hoje. Comece a atrair a presença de Deus. Comece a ter um relacionamento marido e mulher, irmãos. Tudo começa marido e mulher. Depois vem o pai, a mãe, né? O sogro, a sogra. Primeiro é onde? O ninho principal, marido e mulher. É ali que começa tudo. E dali, sim, vamos lá honrar os nossos pais, honrar as pessoas que estão à nossa volta, se possível for. Mas primeiro temos que cuidar de onde? Dos da família, porque senão eu vou negar a fé e somos pior do que o cara que não conhece. Irmão, não podemos entrar nessa linha, nós temos que cuidar. Amém? Feche seus olhos, comece a orar pela sua casa, comece a orar pela sua vida, comece a orar pelo seu cônjuge. Eu sei que também, né, tem mulheres aqui que têm desafios diante do Senhor, que precisam também crescer e aprender a compreender seus maridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção em favor de cada casal aqui, Pai, cada família aqui representada. Tu sabes os desafios que envolvem, ó Deus, os Teus servos, as Tuas servas. Pai, nós não somos perfeitos,
Mas o Senhor pode mudar as circunstâncias, o Senhor pode mudar o coração, o Senhor tem poder para transformar, ó Deus, o mais duro coração em um coração de carne. Pai, na tua palavra nos diz que o Senhor prometeu que o Senhor tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, que aprende as suas leis, que aprende os seus mandamentos, que está disposto a mudar, a reconhecer as falhas e procurar um caminho melhor. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus há uma esperança, ó Deus, para o homem, para a mulher, ó Deus, que tiveram problemas, que tiveram circunstâncias difíceis. Obrigado, Senhor, porque no Senhor nós encontramos salvação, libertação, cura, ó Deus, solução de problemas. Pai, não há problema tão grande que o Senhor não possa resolver. E por isso, ó Deus, eu abençoo cada casamento aqui, Pai. Eu repreendo toda a obra das trevas, tudo aquilo que não provém do Senhor, toda a semente que o Senhor não plantou, que o Senhor esteja desfazendo, quebrando os grilhões, quebrando as barreiras, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, abençoa cada casa aqui representada, que o Senhor encontre lugar, que o Senhor tenha prazer de descer nessas casas, e fazer dessas casas um pedaço do céu. Eu repreendo toda intriga, toda confusão, todo orgulho, toda ostentação, toda altivez, corações endurecidos, eu repreendo agora em nome de Jesus. E declaro um ambiente favorável, eu profetizo um ambiente favorável para o teu Espírito agir e encontrar lugar nos corações. É a minha oração, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de nós encerrarmos, vou convidar a Priscila, a Dilson, nós vamos cantar mais uma canção. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? E depois dessa canção, nosso culto estará terminado, e você vai voltar para casa, amém? Com compromisso de deixar Deus ficar à vontade na sua casa, amém? E lembre-se, tudo começa com o casal. Deus fez essa coisa complicada para nos levar, como disse a Rosângela, nos levar no limite, para que quando eu chegar no limite eu possa recorrer à ajuda do Criador, amém? Vamos cantar, vamos adorar a Deus com essa canção, e você fica abraçadinho aí, fica aí de mão dada, cante isso, profetize isso na sua casa, e que essa canção seja uma verdade na sua vida e no seu lar.